Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Eu estava trabalhando aqui, quase que eu esqueci. Eu estava pensando aqui, daí agora eu peguei o celular para poder gravar, para não perder. Fiquei até preocupada. Jesus, não deixa eu perder essa luz, não deixa eu perder nenhuma luz que eu estiver trabalhando sem celular. Eu vou ter que anotar ou vou ter que pegar o celular na hora para gravar, não vai ter jeito, mesmo trabalhando. Aí eu estava pensando assim, Jesus falando ainda da live, né, a gente meditando ainda sobre esse conteúdo da live, sobre essa vida com Deus, né? Por que o homem quer ser autônomo, quer viver sozinho, não quer ter a ajuda de Deus, né? Qual o problema, né? Mas aqui ele aceita ter a ajuda da esposa. Por exemplo, meu marido aceita ter a minha ajuda. Ele aceita essa limitação de que ele não consegue resolver tudo sozinho, que ele precisa da minha ajuda. Então, o ser humano, ele é capaz de viver isso que Deus planejou, né? De precisar do outro, de precisar. Por isso que é Deus amar, por isso que Deus está na outra pessoa. Aí Jesus falou para mim, mas eu estou nas outras pessoas. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí está junto o mandamento, porque se você viver na terra, se uma pessoa viver na terra e ela desenvolver esse amor pela outra pessoa do lado, e ela conseguir viver com o apoio das outras pessoas, e ela não ter problema com isso, e ela gostar até mesmo de ter a ajuda da esposa, no caso do seu esposo, ou então aquele funcionário que é, né, o braço direito do patrão, que o patrão gosta dele, tem ele como amigo,
e os dois vão juntos, né? Uma felicidade, um amor consciente e tal, né? Um amor assim de amigos mesmo. Nossa, essa pessoa é meu colaborador, que gosta de mim, eu gosto dele, ele me ajuda muito, eu ajudo ele. Então, assim, que essa realidade na Terra que Deus colocou no outro é a pessoa de Deus, representa Deus. Ele falou assim: representa eu. Então, se uma pessoa na Terra ela consegue conviver com a outra pessoa em harmonia, ela já está vivendo o céu, ela já está experimentando o que seria a vida comigo, né? Comigo não é diferente. Eu sou uma pessoa e eu só quero estar junto e ser amigo do meu filho, né? E estar com ele. Ele não vai perder autonomia. Ele não vai ser uma vida de escravo, escravo de Deus. Não, mas de amigos. Eu vou ser um colaborador, eu vou ser um amigo, uma pessoa que está para estar do lado. Eu não vou tirar a liberdade do homem dele decidir coisas, dele pedir, mas só que ele só teria que fazer coisas boas, não pensando só em si mesmo, pensando no todo, pensando no universal. Isso que eu queria gravar, para não perder essa luz, né? Achei linda, tá? Nossa, que incrível essa luz, né, que a Aline recebeu. E eu tô aqui refletindo, né, porque eu vivo muito isso de viver nessa colaboração, né, com o outro. Muito, eu vivo em casa com meu marido, eu vivo... Aí eu tô aqui refletindo as coisas que acontecem, né, para entender direitinho. Eu vivo em casa com meu esposo, sendo auxiliar dele. Eu, eu vivo aqui no trabalho, sendo auxiliar do meu superior, e ainda eu tenho auxiliares, pessoas que me auxiliam, né? Então assim, aí eu fiquei pensando aqui, né? Que o homem, que a gente estava falando ontem na live, né? Que o homem tem nesse relacionamento com Deus, o homem não sabe, não é, a gente não sabe tudo, a gente tem que, é Deus que sabe tudo, e a gente tem que aceitar isso, ser o filho, né? E é saber que ele que sabe de tudo. E aí foi até que eu falei, né? Adão, na hora que aconteceu o pecado original, parece que ele já tinha na cabeça, assim, parece que já tinha uma propensão a querer não ter a ajuda de Deus, né? Porque na hora que apresentou a proposta para ele, come o fruto que vocês vão ser como Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal, então vão ser tudo que ele é sem ter o auxílio dele, né? E aí ele caiu nessa situação. Aí, então se a gente, Jesus falando para a Aline, não é difícil, a gente já vive isso. Não é difícil o homem aceitar ter esse relacionamento com Deus, porque a gente já vive isso com as pessoas. E elas aceitam. Então por que não aceita a colaboração de Deus, né? Ele é uma pessoa. Então o meu chefe, por exemplo, as pessoas falam tanto que ele é tão arrogante, não sei o quê, mas e aí que ele não aceita algumas coisas, mas assim, ele vive fazendo várias coisas que ele faz, ele é muito autoritário, assim, mas ele não pode também não ser, porque é ele que decide as coisas, ele que é o posto dele. Mas aí, às vezes, mas muitas vezes, ele aceita a minha colaboração, a colaboração dos outros gerentes, né? Quando ele vai tomar uma decisão. Ele aceita. Ele aceita ser ajudado, né? Ter esse auxílio. Ele aceita ser auxiliado. E a gente não é, não é, eu, pelo menos, eu não me sinto escrava de ninguém. É uma coisa assim de colaborar, né? De colaboração. Mas aí eu fiquei pensando, né? Quando a gente vive, quando a gente vive, quando a gente aceita viver assim, que você sabe que você não sabe tudo, que você depende do outro, né? Você depende do outro. Por exemplo, vamos colocar assim, porque a criatura e o criador. Então, numa relação
quem é subordinado e quem é o superior. Se eu já na Terra já vivo assim com as criaturas, por exemplo, eu com meu esposo, eu sou auxiliar dele. E eu consigo conviver muito bem nisso. Então, isso já é o céu. Já é a convivência com Deus. E na divina vontade, aí a gente tem esse conhecimento, essa consciência, né? Que Deus que está no outro. Então, sempre nesse relacionamento que eu tenho com meu esposo, eu só vejo Deus, eu só vejo a vontade de Deus. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E eu sei que o que ele está fazendo, está falando, as decisões tudo que ele fala, quando eu obedeço ele, que ele me pede alguma coisa, quando define alguma coisa assim, que eu obedeço, eu sempre estou querendo obedecer a Deus, não a ele, não é a vontade dele que eu quero fazer a vontade de Deus. E aí, aí beleza. Ai, Senhor, nossa, hoje parece que eu não tô conseguindo falar direito. Que eu tava pensando assim, quando a gente vive na vontade divina, e a gente tem esse conhecimento, no relacionamento com as outras pessoas, como a gente tem esse conhecimento da divina vontade, do plano de Deus, de ver Deus no outro, a gente faz a outra pessoa, mesmo que ela não viva na divina vontade, a gente faz ela entrar nesse plano divino dessa colaboração, entendeu? Por que eu tô falando isso? Por exemplo, quando eu sou, por exemplo, quando eu obedeço o meu esposo e eu aceito o auxílio dele, quando eu aceito o auxílio dele, vivo nessa relação, né, de aceitar o auxílio dele, vendo Deus nele, tudo, e ele também aceita, e como assim a relação fica mais, como que eu falo? Eu não tô sabendo explicar direito, é como se fosse assim, quando a pessoa tem esse conhecimento, a gente consegue proporcionar esse ambiente de céu. Você vive o céu e a outra pessoa que você está relacionando também passa a ficar no posto dela. Deixa eu dar o exemplo do meu chefe, que é mais fácil, porque é o exemplo que veio assim. Como eu tenho esse conhecimento, quando eu vou conversar com ele, qualquer coisa que eu vou decidir junto com ele, eu nunca olho para ele, eu sempre olho para a vontade de Deus. Eu sei que eu estou obedecendo ele, é por Deus. Eu vejo esse plano de Deus, eu vejo essa vontade de Deus. É por Deus que eu obedeço, é por Deus que eu colaboro com ele, é por Deus, porque eu vejo nesse relacionamento que eu tenho com ele, eu sei que é divino isso. Que eu não sei tudo e que eu preciso do auxílio dele para tomar decisão, igual com Deus, né? Que é isso que Deus falou, que é para a gente viver com ele, sabendo que é com esse relacionamento, que é a história lá do avião. Quando Adão não soubesse fazer uma parte do avião, era para ele pedir para Deus. E era para ele aceitar ser corrigido por Deus, era para ele aprender errando, entendeu? Então, assim, quando eu vou na convivência com o meu chefe, eu sempre penso assim, que essa autoridade que ele tem sobre mim foi dada por Deus. Aí, beleza. Quando eu vou falar com ele alguma coisa, eu sempre vou com esse pensamento e eu nunca fico assim, batendo de frente com ele, revoltada com o que ele fala, chateada com o que ele fala. Eu sempre tenho essa intenção de colaborar, de aprender com ele, de respeitar, entendeu? Por Deus que eu faço isso. É por Deus. Dele poder confiar em mim, de eu não, tipo assim, ser uma pessoa que vai pisar na bola, tipo assim, isso tudo é por Deus. E aí acaba que ele, como eu sou assim com ele acaba se tornando uma pessoa melhor. Ele acaba ficando, ele é mais humilde, ele fica mais humilde. Ele me escuta, igual
é por isso que eu tô falando isso, porque nessa luz aí ele falou assim, Deus não está dizendo que, sendo ele o Criador e a gente sendo a criatura, que a gente vai ser um escravo, que a gente não vai poder decidir as coisas, que a gente não vai ter liberdade, não é isso. Mas o homem era só para fazer o bem. E aí, aí eu fiquei vendo esse exemplo, porque realmente o meu chefe, eu sou subordinada, ele é o chefe, mas não é uma relação de escravidão que existe. Não é só assim, ele fala e eu obedeço. Ele fala e eu obedeço. E ele só dá ordens, ordens, e eu só, tá bom, abaixo a cabeça e vou lá fazer o que ele pediu. Não é assim. Não é assim. Ele me ouve, ele me pede conselho, ele tem essa confiança, a gente tem até uma amizade, assim, uma confiança. Então não é assim, como não é assim entre as criaturas, também não é com Deus. E quando a gente vive na vontade divina e consegue conviver com as pessoas assim, a outra pessoa que você está convivendo, ela também vai sendo moldada para viver o céu, para viver o plano de Deus. Ele não me diz respeito, assim, fala as coisas comigo de forma a impor, assim, a me humilhar. Não, é só na base da confiança mesmo. E aí, por quê? Porque do que vem da minha parte, eu tô sempre assim, com essa intenção de colaborar. Então, ele também fica, né, ele foi se moldando e abaixando a crista dele, muito demais. Mas aí eu vejo ele conversando com a outra colega minha, e ela não aceita nada que ele fala, ela bate muito de frente com ele, ela não tem aquela, assim, aquela disponibilidade de colaborar. Quando ele pede para ela uma coisa, ela coloca 1001 dificuldades. E é uma coisa óbvia que ele está pedindo, ele pede uma coisa assim muito óbvia, que tem que ser feito, que é da alçada dela, que é responsabilidade dela. E ela fica, não, mas não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, e isso é muito difícil para minha equipe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele fica nervoso, e ele fica chateado porque ela tem que fazer mesmo, tá errado mesmo, não é uma coisa absurda que ele tá pedindo, e mas ela fica, gente do céu, mas uma confusão que os dois arrumam. E sendo que se ela tivesse essa consciência de que aquela autoridade a autoridade que ele tem foi dada por Deus, ela não ia falar com ele daquele jeito que ela fala, porque ela não ia ver só ele, ela ia ver assim, a autoridade que eu estou obedecendo é de Deus. Então eu vou ser, sabe, ia ser diferente. Aí como ela não é, acaba que com ela ele fica, aí ele usa, aí desperta nele a arrogância, assim, como se ele ficasse mais arrogante. Por quê? Porque ela, entenderam o que eu estou falando? Então, assim, quando a gente vive na vontade divina, no plano de Deus, e aceita essa colaboração, vive nesse plano de Deus, ele é o Criador, eu sou a criatura, e eu colaboro com ele, mas não é uma vida de escravidão, não é, a gente é um relacionamento realmente de pai, de filha, de irmão, de amigo, de esposa, e é felicidade, e é paz. E aí eu vejo isso realmente, quando eu estou relacionando com meu esposo, com meu chefe, e eu sendo chefe, relacionando com as outras pessoas, tem essa relação de paz, de colaboração, de amor, de amizade, tudo. Quando a gente coloca o conhecimento divino, a luz de Deus nossa relação com o próximo, fica assim. Claro que com as coisas nos seus devidos lugares. Eu obedeço o meu chefe, mas se ele passar da conta, se ele estiver abusando, eu falo para ele, mas eu falo abertamente. Então ele tem uma confiança em mim, porque ele sabe que quando ele pisar na bola comigo, eu vou falar, eu vou ser transparente, vou falar, eu não gostei de que você me tratou. Isso é confiar, isso faz parte da confiança, né? Então, aí, mas com relação aos meus subordinados, quando eles pisam na bola comigo, eu tenho que chamar e chamar atenção. Não quer dizer que nesse relacionamento, né, com o outro, por causa do amor, você vai passar a mão na cabeça. Não, não é isso. Você vai falar igual hoje eu tive a conversa difícil com a menina
que ela foi super arrogante comigo, ela estava passando em cima de uma ordem, e eu falei para ela, não é assim que funcionam as coisas. A regra é essa aqui, você tem que seguir isso aqui, tem que se colocar no lugar você e eu tenho uma extrema, eu tenho que ter, na nossa relação, tem que ter uma extrema confiança. E se tiver qualquer coisa, você tem que falar comigo, você não pode ficar guardando as coisas e depois vir despejar em mim. Se você tem qualquer coisa que você quiser falar, você tem que falar, porque o posto que eu te coloquei é uma função de confiança. Você é meu braço direito. Aí falei várias coisas para ela. Então, assim, tem que ter essa ordem, né? Tipo assim, vou refletir mais sobre isso, mas achei muito interessante. E é isso mesmo, né, Jesus? Aí eu falei, Jesus, é igual. Por isso que quando a gente vai ver como que é Deus, se a gente olha assim, Deus nos criou em mais semelhança dele. Então, o relacionamento que a gente tem com o outro é o relacionamento com Deus, que Deus está no outro, né? Agora sobre a palavra legitimação, né, que eu fiquei também meio assim, eu fiquei muito assim, sem saber direito o que era, né? A gente entendeu, mas ainda ficou alguma coisa. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa nessa palavra, né, nesse entendimento desse trecho, legitimação. Então, é a justificação. Então, a divina vontade, quando a gente saiu da casa do Pai, que é o que falou no trecho, a gente saiu da casa do Pai, saiu da vontade divina. Ele outorgou, ele legitimou a vontade dele para poder cuidar da gente, para ser o Pai, que é Jesus, é a divina vontade encarnada. Quando ele falou, legitimou, deu a justificação, ele deu Jesus, o filho dele, para poder ser o tutor, né, o cuidador, porque é o Pai e o Filho. Então, é como se o Pai Celestial, o Deus Pai, legitimou Jesus para ser o nosso tutor, como se fosse assim. Aí eu quero entender melhor, vou pegar o trecho depois e ler de novo, já com esse entendimento, que essa palavra, então, justificação é Jesus. A gente tem que ver Jesus ali. Eu vou ler de novo e entender isso, porque foi o que a Ruth falou, né, na live. Essa justificação tem a ver com Jesus, mas no trecho não falava, mas é isso, né? A gente foi justificada e Jesus com os méritos dele, com tudo que ele fez, que nos justifica, e aquele salário, o salário que o Pai falou lá que a gente recebe, o mínimo para sobreviver, foi por causa da redenção, foi por causa dos méritos de Cristo. E que a gente recebe o mínimo depois que subtrai da vontade divina. E vive longe da casa do Pai, vive com os méritos de Cristo no reino da redenção, recebendo o salário mínimo. Recebendo o salário mínimo, o mínimo para poder sobreviver. Mas não é a vida contínua que a gente tinha antes do pecado. Só com a redenção. Se ficar só com a redenção, não vive aquela vida que Adão vivia antes do pecado. Se ficar só na redenção. Aí eu lembrei dos sacramentos. Aí eu fiquei, Jesus, esse salário mínimo, que eu fiquei lembrando de salário mínimo. Esse salário mínimo para sobreviver e ainda de acordo com o comportamento de cada um. A gente sabe que não é uma coisa material. Esse mínimo para sobreviver é para nossa alma. É um mínimo para nossa alma não morrer. O mínimo para nossa alma sobreviver, para viver, para ficar viva, né? Para nossa alma ficar viva. É o que tem na redenção. É os sacramentos. Mas não é suficiente só a redenção, só o que foi revelado. Até a redenção não é suficiente para a gente viver com a santidade divina. Divinos e filhos, e tem que ter o livro do céu, tem que ter o reino da santificação. Então, assim, a redenção foi um meio para poder chegar à santificação, ao fiat, à divina vontade, porque com a redenção a gente recebeu o mínimo para nossa alma ficar viva,
para poder depois voltar para a casa do Pai, para poder viver na divina vontade. Porque como que a gente ia receber, viver na casa do Pai, o reino da divina vontade, se a nossa alma estivesse morta? Não tem como. Então a redenção foi um meio para manter nossas almas vivas, para manter viva a graça de Deus. Jesus vem trazer esse conhecimento, né? Esse conhecimento para a gente ter essa ligação ainda com o Pai, com Deus. Mas não é só isso não era suficiente, só o que foi revelado não é suficiente para a gente viver o reino da divina vontade. Mas tudo que Jesus fez já era pensando no reino, né? Como ele falou, a redenção foi já pensando no reino da divina vontade. O plano é o reino da divina vontade. Ele veio não só com esse propósito de nos justificar, nos redimir. A vinda dele não foi só para isso. Foi para o reino da divina vontade. Entendi. Vou ler depois o trecho de novo da live de ontem com esse entendimento sobre a legitimação, né, que Jesus falou. Deu um nó na minha cabeça, eu não consegui expressar o que eu tinha entendido nessa luz aí do relacionamento com Deus, mas eu quis dizer o seguinte, simplificando, quando a gente... Agora sumiu de novo, meu Deus do céu, me ajuda. Quando a gente... Ai, meu Deus, peraí. Tô querendo dizer o seguinte, assim, ó, quando, por exemplo, o meu subordinado aqui colabora comigo, ele tá vivendo esse plano de Deus, só que ele tá inconsciente, porque ele não tem o conhecimento do livro do céu. Mas como eu vivo na vontade divina e eu coloco tudo assim em ordem, tudo que eu faço é de acordo com a vontade de Deus, e Deus que me ilumina como que eu devo ser, como que eu devo lidar com Ele, no relacionamento com Ele, né, sendo meu subordinado, acaba que a relação fica mais fácil, ele fica mais fácil de se relacionar comigo, porque eu não vou ser abusiva, não vou ficar fazendo coisa injusta, então acaba que ele facilita ele colaborar. E ele está vivendo esse plano de Deus sem saber, porque ele não tem esse conhecimento, essa consciência. Mas aí depois Deus vai mostrar para ele. Ele às vezes não consegue ver a presença de Deus em mim, mas eu vejo a presença de Deus nele e eu respeito, eu trato ele com amor, com caridade, com justiça. E acaba que isso reflete na atitude que ele tem em relação a mim. Então é isso que eu estava tentando explicar. Até nas coisas assim da vida, a gente tem que ter esse exercício também de confiança, né? Através do próximo, mas de certa forma você confia na experiência que aquela pessoa tem para te conduzir, né? Você vai no médico, o médico fala, tem que fazer cirurgia. Então, de certa forma, você confia que o médico ele é Deus nele, é Deus dando a experiência, é Deus dando a capacidade, é tudo Deus através dos médicos, mas você confia que aquele médico é formado direitinho, que ele sabe o que está fazendo. Você vai no dentista e fala que vai extrair o siso, você confia que ele vai saber, ele sabe o que está fazendo. Então você não tem que confiar numa pessoa, se entregar de certa forma, se sujeitar que uma outra pessoa domine sobre você, né, numa situação em que você sabe a verdade. Eu não tenho domínio disso, eu não sei tirar um siso, não adianta eu querer ter todas as ciências do mundo que eu não vou ter. Eu não domino isso, então eu estou confiando naquela pessoa. Então, assim, um professor, assim com um professor, assim você vai no médico, assim você vai tomar uma injeção, você confia naquela pessoa que está te aplicando aquela injeção. Você está no ônibus, no motorista que está conduzindo. De certa forma, a pessoa não tem que aprender a ser humilde e também aceitar ser servido pelo outro, a aceitar que ela não sabe todas as coisas e que aquela outra pessoa tem aquela experiência que ela não tem. Então, tem um limite entre o que ela sabe e o que o outro sabe. Então, ela precisa se sujeitar umas às outras, precisa ter uma confiança, de certa forma. Você está no avião, no piloto que está no avião, no profissionalismo daquela pessoa, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela estudou para aquilo. Então, por que não pode ser assim com Deus, que é o Criador, né? Entendeu? Imagine então com Deus, porque tudo está na mão é dele mesmo. Porque é Deus nessas pessoas, né?
Mas é como se ficasse assim, velado nelas. Mas é Deus. Mas se nisso a gente confiar, deixar ser servido, né? Ser humilde, aprender com o outro, isso já é bonito, já é para desenvolver isso, esse relacionamento com Deus. Então, por que que as pessoas não podem confiar nele? Que a divina vontade, ouvindo assim, você fala de relacionamento, né? Que a divina vontade, ela é uma vida assim de simplicidade, é tipo assim, em que quando você se alegra, né? Quando as pessoas, dá para as pessoas viver, eu entendo assim que mesmo nesse mundo, mas que quando você faz uma coisa pelo outro sem maldade, que você não pensa em você mesma, toda essa relação de um se sacrificar por alguém, de um ajudar o outro, de um colaborar com o outro, de um sabe uma coisa e não é egoísta naquilo, né? Pensa assim, uma pessoa que domina a arte da culinária e ela vai e ensina. Ela ensina uma coisa, ela passa para frente aquilo ali, ela não pensa só nela mesma. Ela não é aquela pessoa assim, egoísta, assim, só eu que sei, eu não conto meu segredo para ninguém. Mas ela conta, ela compartilha os experimentos dela, o que ela faz. E ela também não é aquela pessoa que não ouve ninguém, é aquela pessoa também que aprende com o outro também. Que o rei da divina vontade é assim, nessa naturalidade de não ter maldade nenhuma. Tipo assim, de uma pessoa elogiar a outra, de uma pessoa agradecer pelo trabalho da outra, sem ter nenhuma coisa própria nisso, ser uma coisa verdadeira, sabe? É uma coisa assim de naturalidade, de verdade, que Deus reina nisso, onde há essa coisa sincera, né? Numa relação de família, na relação de matrimônio, enfim, onde reina o sacrifício ali, em que as pessoas podem ser diferentes, mas elas não vivem só para si mesmas, né? Cada um serve, né? Ajuda a outra e não vê nisso escravidão, não vê nisso, não vê nisso ofensa, ao contrário, né? Vê alegria, que há mais alegria em dar que receber, né? E essa doação, onde tem doação, eu vejo assim que tem Deus, onde tem uma doação verdadeira, nessa doação verdadeira, né? Que uma pessoa ajuda a outra, em que duas pessoas, sei lá, vamos ser sócios aqui, vamos trabalhar juntos, vamos montar um restaurante, vamos usar os nossos dons para preparar uma comida boa, servir os outros. E quando tem uma coisa assim que a pessoa não pensa só nela, aí a pessoa não pode pensar assim, que Deus, não, é, a pessoa não pode sonhar com Deus, sabe? Que a pessoa às vezes tem uma ideia de que com Deus seria assim, não ter liberdade nenhuma, você desenvolver nenhum trabalho, nada. Isso não é verdade. Não é verdade, né? Ao contrário, só que a pessoa não faria isso, não seriam planos egoístas, porque o que o ser humano se tornou é egoísta. Porque quando ele faz as coisas, ele pensa naquilo que foi falado na live, no eu. O que que eu ganho com isso? A pessoa pensa no que ela vai ganhar com aquilo. Então, tudo ela faz em torno dela, em torno de pensando só no retorno para ela. Agora, quando a pessoa não pensa em si, quando ela faz algo, um trabalho, mas assim, ela não pensa, eu ganhar, eu ter, eu conseguir para mim. Mas quando ela faz algo que ela está servindo, que ela está se doando, tem um divino aí, tem valores aí de que é Deus se comunicando através daquilo, né? Assim, uma família, né? Um pai sair para trabalhar e se sacrificar e trabalhar e chegar tarde em casa, mas porque tá o suor do trabalho, né? Mas tem um sacrifício, porque se ele pensasse nele, ele iria falar, hoje eu não tô afim de trabalhar e não vou, mas ele pensa em quem? Eu não posso deixar de trabalhar, né? Eu tenho a família para cuidar. Então, saber o doar para alguém, não só para ele, isso é divino. O que faz ele levantar e encarar aquele trabalho difícil, às vezes aquele chefe difícil, é o ver que os filhos precisam. É a alegria, e a alegria que sente de levar um doce, levar um sorvete para os filhos, e os filhos. Então, nesse contexto de doação, igual eu fui falando, né, a gente vê ainda os sinais assim do reino, né, de Deus assim acontecendo, nessas realidades onde tem doação, onde tem esse negócio da pessoa não olhar para si mesma, né,
Nisso você tira valores, né? Onde tem sacrifício. Então, Deus está nessas realidades, Ele fala nessas realidades, né? Então, até na escola comentou assim, né? Que não tem nada de errado nisso. Por exemplo, duas pessoas, né? Tava dando um exemplo de dois chefes de cozinha, né? Compartilhando experiência, em que um ensina para o outro que sabe, que não tem aquele egoísmo. Tem sinceridade, porque às vezes a pessoa vai num restaurante, sei lá, e o colega de trabalho trabalha com comida japonesa e às vezes a pessoa não gosta, né? Mas ela fala, olha, não é minha praia, mas parabéns pelo seu trabalho. Então não tem aquela coisa assim, ah, então eu quero acabar com a concorrência, eu quero acabar com essa pessoa, eu quero crescer às custas daquela pessoa, eu quero ser melhor que aquela pessoa, tomar que aquela pessoa não prospere, que a derrota dela é minha vitória. Não tem essa maldade. Que o ser humano, quando ele se separa de Deus, ele fica desse jeito, né? Ele tem essa concorrência, ele tem essa maldade de pensar só nele, no que é bom para ele, né? E com Deus não seria assim. As pessoas poderiam ter sonhos, mas não seriam sonhos egoístas. Teria que ter um significado. Ó, você vai fazer o avião para quê? Vamos criar um avião para ajudar as pessoas, pensar no bem universal, não só para si. O avião vai ser um meio, né, das pessoas poder visitar seus parentes que estão distantes, poder conhecer outros países, fazer peregrinações, tanta coisa, tanta possibilidade de trabalho, vai gerar empregos, né, romper fronteiras, vai dar oportunidade para a pessoa, né, de conhecer outros lugares. Então, quando é uma coisa feita para o bem comum, não é uma coisa egoísta, né, aí você vê os sinais assim, né, diferente. Então, com Deus, Regina, não é que Deus, essa ideia de que Deus quer ser seu amigo, seu pai mesmo, que te apoia, que você não é um robô, não quer isso, nunca foi isso. Mas, de certa forma, se tiver alguma ideia que não é tão boa assim, ele vai falar, filho, isso não. Usa a sua inteligência, filho, olha para mim, quando eu fiz as coisas, tudo é doação, não é? Você vê só doação 100% em mim, não é? Então, ele vai se inspirar em Deus e vai ver, tem coisas que não são tão legais de se pensar e fazer. É usar a inteligência, olha. Para que uma bomba? Uma bomba só faz o mal. Uma bomba é só para encher o meu ego, para me intimidar os outros países e dizer eu sou poderoso, tenham medo de mim. Fiquem do meu lado, não queiram ficar contra mim, senão vocês vão ver só. Então é uma coisa egoísta, de ego, de vanglória, que só faz o mal, destrói a natureza lá. Você não tem poder para criar as coisas de novo, destrói seus bestas. Destrói a terra, vocês vão ver, vocês vão fazer o chão brotar de novo? Não. Então, assim, vê que tem certas coisas, usando a inteligência para ver que tem certas coisas que não é que o pai quer frear, é que o próprio filho vê, não tem sentido fazer, isso não é bom, né? Isso não vai gerar uma coisa boa, benéfica. Então, ele aprender, às vezes até com os próprios erros, olha, isso não deu certo. Isso aqui que nós fizemos não deu certo, vamos. E ter aquela informação de Deus, vamos mudar um pouco, vamos fazer diferente, né? Não é porque existem várias possibilidades que todas são perfeitas, boas, então gostar daquilo que é o melhor, entendeu? Não querer se separar dessa informação de Deus, né? Aí como que ele faz isso? Através dos outros. Quando a pessoa pelo menos gosta de estar falando, o chefe aceita ouvir um outro gestor. O seu chefe no seu trabalho aceita o outro gestor falar. Isso já é bom, entendeu? Aprender que você não sabe tudo e que vem uma pessoa que faz uma coisa às vezes melhor, mais rápida e te traz uma solução mais rápida e você é capaz de aceitar, de ser humilde e falar, realmente a sua ideia foi muito melhor que a minha, vamos usar a sua, entendeu? Então, então tem toda essa dimensão aí, né? Essa colaboração está também no relacionamento assim, porque igual Jesus falou, né? Aceitar, ver a realidade das coisas, não fantasiar. Eu queria que meu marido fosse de tal jeito. Eu queria que a minha esposa fosse de tal jeito. E achar que a vida na divina vontade é um conforto material, para que a pessoa seja boa para você. E não é isso. Mas é você, apesar dessas coisas, né? Tendo os atributos de Deus, você vê mesmo os atributos de Deus acontecer, esse autodomínio, né? De você também respeitar a liberdade do outro, de você não ser aquela pessoa também que só fica enchendo o saco, que torna o ambiente pesado, porque você quer tudo sujeito, a necessidade de controle, de achar que é alguma coisa, que é merecedora de alguma coisa, né?
Então você começa a colaborar, porque igual meu esposo, ele não tem interesse também em ler o livro do céu, assim, entendeu? Mas ele ouve o que eu falo, ele aceita, ele se resigna, ele agradece, ele reconhece. Então tem muitas coisas que ele ajuda os outros, né? Ele tem capacidade de sair dele mesmo e servir, se doar, entendeu? Se tiver que tirar dele, ele tira dele para dar para os outros. Ele tira dele. E não importa de tirar dele para dar para os outros. E não importa. E não importa de ficar privado de alguma coisa para dar para outra pessoa. Entendeu? Então, assim, e dentro do relacionamento também tem essa questão também. Por que é um céu? Porque as pessoas são perfeitas? Porque materialmente é cheio de riqueza? Porque é cheio de tudo que a pessoa possa imaginar que tem que ter? Não tem nada disso. São pessoas imperfeitas, são pessoas pequenas, são um monte de nada convivendo junto. Mas por que é um céu? Por causa de viver nessa luz, né? Porque exatamente assim, e Jesus me ensina e eu ponho em prática o que ele ensina, né? Então a gente aprende a colaborar um com o outro. Por exemplo, meu esposo, ele é indeciso. Tem hora que precisa dar um empurrão nele, porque senão ele não sai do supermercado, né? Ele tem dificuldade, é uma dificuldade que ele tem, mas se eu ficar toda hora na cabeça dele, eu sei isso, essa vontade humana, nunca vi, não sabe escolher nada, eu sei isso, eu sei aquilo. O meu esposo vai se lembrar daquela situação como? Agradecendo a Deus ou falando, minha esposa é um saco. Nossa, a minha esposa, nossa senhora, já é difícil para mim decidir as coisas com essa mulher falando na minha cabeça, é pior ainda. Então, para a pessoa lembrar dessas situações, se torna inferno. A vida se torna um inferno, entendeu? Agora, quando eu falo, nossa, graças a Deus que eu tenho alguém que me ajuda, porque eu realmente não tive como escolher, não sabia, mas graças a Deus a minha esposa estava lá e me ajudou a escolher logo e resolver. A pessoa se sente aliviada, porque ela encontra um auxílio, ela encontra um apoio. E é Deus em mim, é Deus. Então, assim, aí a vida da gente se torna um céu, porque coisas que poderiam gerar discórdia, confusão, um monte de eu brigando, eu quero que você seja assim, e fulano, e eu quero assim. Enquanto você não for assim, eu não vou ser assim, fica aquele monte de ego brigando, entendeu? A paz acontece, Deus reina. Quando há essa cooperação, quando há esse morrer para si, né? Esse tirar essa necessidade de um controlar o outro. Também aceitar o outro, não querer o outro construir uma imagem ideal. Meu esposo tinha que ser um rei, um príncipe encantado dos meus sonhos, dos meus contos de fada que eu lia. Não, não é isso, não. É a realidade nua e crua, que eu também sou um nada, né? Então, aprender a viver com isso, aprender, mas isso precisa do quê? Comunhão com Deus, a palavra de Deus. Sem a luz de Jesus, meu Deus do céu, né? Então, aí em vez do lar se tornar um lar de guerra, se torna onde tem colaboração, onde tem apoio, porque às vezes o que falta nenhum, o outro ajuda. Assim também em mim. Meu esposo fala em algumas coisas, seja mais organizada nisso, seja. E, nossa, Ruth, assim eu não gosto. Eu não gosto das coisas desse jeito. E você aceita que é Deus te moldando também, entendeu? Você aceita que Deus também usa, né, da pessoa. E você não fica com graça, né? Então, assim, também você não fica assim, buscando perfeição em si mesmo e nem cobrando do outro, né? Você entende que você não é perfeito, que o outro também não é, né? Mas que ambos estão, né, olhando para o mesmo ideal, né? A ordem, o importante, o propósito para quando nós estamos unidos, entendeu? Então, assim, aí a vida, o céu acontece de verdade, né? De reinando apesar do nosso nada, apesar das nossas misérias, apesar desse mundo. O reino acontece de verdade, né? O céu na terra mesmo, o céu na terra, não é pelo nosso esforço, entende? É pela graça de Deus. Mas a pessoa tem que se dispor a isso, né? Tem que se dispor a isso. Aí realmente acontece, gente. No ambiente de trabalho pode se tornar um lugar de cura, né? E agora quando há briga, divisão, desordem total, uns contra os outros, aí realmente é terrível, entendeu? É terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas quando há essa colaboração ainda, quando há esse sacrifício ainda, a capacidade de vamos conversar para resolver, gente. Vamos conversar para resolver isso. Isso é luz, entendeu? É luz.
Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a partilha da live de ontem. E uma das coisas assim que primeiro assim, né, eu fiquei pensando, chamou assim a atenção sobre a justificação, né, do trecho falando que, né, aqueles filhos que estão legitimados, né, que foram justificados, mas que não vivem, né, com o pai, né, vive distante do pai, desconectado do pai, né. E eu fiquei pensando muito, né, sobre isso, porque me fez lembrar também da Escola da Divina Vontade, né, do Estudo 56, né, da parte 7, né, que um dos trechos Jesus fala sobre que as criaturas estão, né, como um monstro andando sem cabeça, né? Essas pessoas que estão desconectadas dele é como monstros, né? Porque está desconectado, andando sem cabeça, né? Porque não tem a cabeça ali, né? Que é o próprio Jesus ali conectado a ela. Então ela vive, né? Anda e vive por aqui, né? Toda a sua vida sem cabeça, como monstros. Me chamou muita atenção, porque tem tudo a ver, né? Complementa o que Jesus falou nesse trecho, né? E bate bem com o que Jesus falou na live, né? Que assim, essas pessoas, né, que foram justificadas, né, legitimadas, que é a mesma coisa, elas vivem com o mínimo, só ali para sobreviver, né? Que é como falou, é como aquelas, né? É um exemplo assim para a gente entender que foi falado na live, né? Que foi muito bom esse exemplo aqui, que faz a gente memorizar bem, entender bem, né? Do que essa legitimação, né? Essa justificação que Jesus fala, né? Que é como o pai, né? Vamos tomar um exemplo assim, né? Um relacionamento, né? Que teve, né? Entre uma mulher, assim, um exemplo, um casal de namorados, ou uma pessoa assim que acabou tendo um relacionamento com a pessoa só de uma noite, um exemplo assim, né? Só para entender. E daquela relação, né? Teve um filho, né? A moça engravidou. Então ela chega pro moço e fala assim, olha, estou grávida do filho seu, tudo mais, né? Então assim, ele vai registrar, ele reconhece o filho, registra ali o filho, reconhecendo como seu filho, tem ali, né? Coloca o seu sobrenome, né? No filho, registra na certidão, mas assim, não vive como uma criança, não casa com a menina, né? Não tem um relacionamento ali, não mora na mesma casa. É só um registro, um reconhecimento de que ele reconhece que aquela criança é filho dele. Então, assim mesmo, né, que foi que Deus Pai fez, né? Que Deus fez, né, com o que Jesus está explicando, né? Ele nos justificou, nós fomos registrados como seus filhos, né? Todos fomos registrados ali pela justificação, né? Por meio da redenção e justificação, nós fomos ali, até que, é tanto que a igreja fala muito assim, a adoção, né? Que Deus nos adotou, a adoção filial, né? Que Deus nos adotou como filhos, né? Que Jesus é seu primogênito, filho primogênito, e nós somos filhos adotivos, né? Irmãos adotivos de Jesus, né? A igreja fala muito isso, né? Então, assim, nós somos justificados, né? Por meio da redenção, né? Nós somos adotados como os filhos de Deus, né? Nós temos o sobrenome, vamos pensar assim, né? Deus nos reconheceu como filhos, né? E nos registrou, colocou seu sobrenome ali em cada um de nós, né? Mas aí tem alguns filhos que não vivem com o pai, que são esses que não aceitam, né? Que não tem essa conexão com Deus, né? Que não reconhece a Deus, que não quer ter uma intimidade com Deus. Então são esses filhos, né? Que foram justificados, né? Que foram ali registrados, mas não vivem na casa do pai, né? Não convive com o pai, então assim não conhece o pai, não sabe do como é que é o pai, os gostos do pai, o que o pai gosta de fazer, o que o pai não gosta. Então assim,
não conhece, não tem nada, nenhum conhecimento do pai, só sabe que tem um pai, né, que está ali, tem um sobrenome ali, sabe que foi, que ali viu no registro dele, sabe que tem um pai, e é assim que é, né? Então, assim, as pessoas sabem, né, que Deus, assim, nem todos, né, nem todos, assim, reconhecem e aceitam isso, né, essa justificação de dizer que Deus é o nosso pai, né? Então, assim, vamos pensar assim como cristãos, né? Então, os cristãos reconhecem, né? Tem essa, sabe que Deus é o nosso pai, que ele nos adotou. Tem tudo isso, né, que eu falei que a igreja fala muito. Então, assim, os cristãos sabem que foi registrado, que lá no registro está o nome de Deus, que, né, que tá lá o sobrenome de Deus Pai lá, depois tem o nosso nomezinho e tem o sobrenome de Deus, né, registrado lá como reconhecido Filho de Deus, né? Mas assim, a maioria não conhece, né? A maioria não vive, mesmo dentro da igreja, não vive, sabe que é registrado, sabe quem é o pai, mas não conhece o pai, não convive com o pai. Então, justamente desse trecho, né, que assim, do que falou na live, que complementa com o estudo da, né, com o estudo da escola, da Divina Vontade, que são justamente essas pessoas que estão andando por aí sem cabeça, que são esses filhos, que não convive com o pai, que não conhece o pai, né, que está vivendo, né, vivendo suas vidas, fazendo o que querem, né, aí com as suas possibilidades ali, né, tem as suas possibilidades ali escolhe o que quer, faz o que quer, né, e ali recebendo a pensão e o pai pagando a pensão, né, assim, como também foi falado, né, dos três também. Não tem como, né? Assim, a gente separar quando a gente vai meditar, não tem como, né? Porque o que foi falado na live, assim, é um complemento, né? De tudo que a gente vê, então não tem como a gente ligar, não dá para separar, a gente tem que fazer essa ligação, né? Então, assim, aí, como foi falado, né? Na live, que Deus, ele paga uma pensão, né? Ele conserva a vida, mas assim, essas pessoas que estão andando aí, né, que não convive com o pai, que anda sem cabeça, por aí como monstros, essas pessoas elas recebem, né, ali uma pensão, né, que é a divina vontade, que está ali conservando a vida, que está cuidando ali, está dando o mínimo para elas sobreviverem, né? Então eu fiquei pensando, né, dando o mínimo para elas sobreviverem e ligando nesse trecho que ficou muito na minha cabeça isso, né? Das pessoas que estão andando aí por aí sem cabeça, isso ficou muito gravado assim. Aí eu fiquei pensando, então por isso, né, Jesus, assim, que o Senhor tá, mesmo assim, ainda conserva tudo, por isso que o Senhor faz, né? É para todos, fez para todos, criou para todos, assim, né? Assim, o sol, a luz do sol é para todos, né? Ilumina todos, não é só, né, os justos, vamos dizer assim, mas os injustos, é para todos. Né? Justamente isso, é incrível, porque essas pessoas estão andando sem cabeça. Eu fiquei aqui pensando para entender, né? E fiquei pensando assim, e para conservar essas pessoas tem que estar sem cabeça, pensando assim, literalmente, né, para entender o que Jesus está falando. Por aí tá sem cabeça, né? Então assim, não tem como enxergar, elas não enxergam bem, elas não estão escutando, elas não escutam, né? Assim, a memória, a inteligência tá ali, é na cabeça. Então assim, é como se elas não tivessem inteligência, tá assim, não tem como pensar direito, não pensam, porque não tem a inteligência ali, o cérebro para pensar. Eu fiquei pensando nisso. Então, por isso que o pai decretou, vamos dizer assim, determinou assim, tá, essas crianças, elas foram registradas, né, são meus filhos, então eu preciso, né, tem que estar cuidando ali, tem que estar de olho, né, tem que estar dando a pensão, essa pensão é a conservação da vida, né, a divina vontade está ali, né, então Deus fica conservando essas pessoas. Então, assim, né, se o pai não pagasse esse mínimo, vamos dizer, essa pensão, né, é porque, assim, né, poxa, são meus filhos, né, então eu tenho que cuidar, né, assim, eles foram registrados, eles são meus filhos, eu não posso abandonar, né, ainda mais eles sabendo que estão por aí, né, sem ver direito, sem uma inteligência, sem ouvir, estão por aí, né, andando por aí sem uma direção. Então, assim, ele está conservando essas pessoas por aí. Já pensou?
eu fiquei assim, conservando a vida dessas pessoas, porque eu literalmente, para entender o que tudo está sendo falado, que está falando esse trecho sobre isso, eu tive que imaginar assim mesmo, né? Vendo as pessoas literalmente andando sem cabeça. Então, meu Deus, como é que essas pessoas vão sobreviver sem cabeça? Então, só, né? Se não for a divina vontade, se não for Deus ali conservar a vida dessas pessoas, né? Se não for Deus ali cuidando, né? Dando ali, pagando pensão, dando o mínimo para essas pessoas conseguir sobreviver, viver, porque estão por aí. Você sabe, eu fiquei pensando nisso. Então, assim, meu Deus, isso assim, né? Isso é muito sério. Eu fiquei pensando, disse, meu Deus, então é isso assim, né? Pensando literalmente assim, dá para se compreender melhor, né? Tudo isso, né? Que Jesus está falando, né? E é triste porque assim, a gente pensando, né, nas pessoas que estão distantes de Deus, como elas estão por aí, né, sem ter uma cabeça, né, ali para orientar, né, elas colocam outras coisas no lugar para se situar, para ter uma orientação, né, tipo assim, elas se sentem perdidas e ficam tentando colocar outra coisa, outra cabeça no lugar para se situarem, para se, né? Então busca outras coisas para ter uma direção, para manter um equilíbrio ali, né, nelas, né, tentando encontrar algo, né, ali para colocar no lugar, né? E assim, quando a gente olha, né, tudo que acontece é mais ou menos isso. Então, assim, como estão por aí, não tem uma, né, então, né, naquela intimidade, né, naquela conexão com Deus, né, conectado com a cabeça, né, com o próprio Deus, então elas ficam buscando outra coisa para substituir. E o que elas pegam, né? O exemplo que foi dado, né? Que a Aline falou, elas substituem, vamos dizer assim, a cabeça, coloca no lugar a parte de sexualidade. Então, assim, quem coordena, a quem é a cabeça ali, é nessa parte sexual. Então, leva toda uma vida, a vida dela toda focada nisso, na parte de sexualidade. Então, abrange toda naquela parte, né, de sensualidade, sexualidade. Então, o que coordena a pessoa é isso. Então, né, vamos dizer assim, influencia tudo, né? Essa cabeça orienta no vestir, no falar. Então, tudo assim é sensual, né? Não só no vestir, no falar, os pensamentos, mas sexualmente, né? Uma vida assim totalmente assim, né? Desordenada, né? Na parte sexual. E assim vai, não só na sexualidade, mas assim, vamos pensar coloca como cabeça, né, ali, o estômago. Então só pensa em sentir prazeres, comer coisas prazerosas, e come montes, sabe? Então, assim, é uma loucura, né? A gente pensa nisso e substitui. Então, e Deus está conservando ainda assim a vida dessas pessoas, porque sabe, né? Ele é a sabedoria, ele sabe que essas pessoas não vão sobreviver. Não tem condições de viver se ele não conservar, né? Então, meu Deus, eu fiquei pensando, né, em tudo isso. E aí tá, eu fiquei pensando assim, né, do que foi comentado, né, na live também. Que, né, então assim, vendo tudo isso, né, a gente vê, tem esse conhecimento, né, que tá, as pessoas aí as que estão distantes de Deus, que não querem ter uma conexão com Deus, estão por aí sem uma orientação, porque não está conectado com Deus, né? Estão andando por aí, né? Sem, né, como um monstro, sem uma cabeça para ali orientar ali, né? Então elas estão tudo desorientadas, por isso que está toda nessa desordem. Aí, mas aí, essas pessoas, como foi falar, né? Essas pessoas aí parecem tão felizes, né? Tem tantas pessoas ganhando aí, então aparentemente parece tudo feliz, né? Aparentemente parece que tá tudo feliz, né? Porque eu fiquei pensando, né? Elas entendem, né, que essa é a felicidade, né? Buscando essas coisas, né? Ganhar muito dinheiro, ganhar fama, né? Então a gente, assim, um exemplo, né, dessas pessoas famosas, né, que acho que é mais fácil da gente compreender, né? Da gente entender o que está sendo falado, né? A gente pega esses famosos, né? Eles colocam nas redes sociais, parece que a vida está perfeita, né? Não tem nenhum problema, né?
Nossa, aí as pessoas olham, nossa, como eu queria ter essa vida, né? E fica desejando a vida daquele famoso, né? Que, nossa, eles são felizes, eles têm tudo, né? Eles têm tudo, eles não, né? Eles são muito felizes, eles têm tudo, podem fazer o que quer, viajar, comprar o que quer. Então, as pessoas se baseiam nisso, isso é felicidade, né? Comprar o que quer, fazer o que quer, ir para onde quiser, né? Ter dinheiro à vontade, isso é a felicidade. As pessoas pensam que a felicidade é isso, né? Mas se a gente for ver, essas pessoas não são felizes, né? Não são. É como foi falado, né? Sempre tem um desapontamento, uma amargura ali, né? Elas estão sempre passando por cruzes ali, porque, né? Ela tá numa desordem, tem desordem ali. Então todos vão passar, né? Como foi falado, não só essas pessoas, mas todo mundo. Ninguém escapa, né? De passar por algum sofrimento, por amargura, por dor, né? Então todo mundo passa, né? É o equilíbrio tem que ter, né? Tem que haver um equilíbrio de justiça, as coisas tem que ter equilíbrio, né? Então a justiça sempre vai estar, né? Sempre vai estar caminhando junto, né? Ali é necessário. E assim, essas pessoas não estão felizes. Você vê que elas não estão contentes, elas estão sempre querendo buscar é, algo para elas se sentirem felizes. Mas elas nunca conseguem se Você vê que muitos dos famosos estão com depressão, né? Aí acaba caindo nas drogas, mesmo tendo tudo, se drogando, né? Nos vícios da bebida, acaba tentando, né? Cometendo suicídio né, tentando se matar. E nem como assim, né? Então daí a gente vê que elas são plenamente felizes como as pessoas acham, né? Porque justamente a felicidade, como Deus falou, a felicidade só está nele. Então a pessoa pode buscar como for, porque é assim, parece que é feio, mas é uma felicidade passageira, momentânea, né? Passa, né? Passa, né? Mas a felicidade verdadeira é só com Jesus. É só em Deus, conectado com Deus, não tem outra maneira, né? De ser plenamente feliz, de se sentir plenamente preenchido, né? Então, sem Ele, se está conectado com Ele, vai sentir esse vazio. Por mais que possua coisas, por mais que tenha fama, dinheiro, não vai ser. Ainda vai sentir que está faltando, né? Ela sempre sente que precisa fazer algo mais, mas ela não entende o que é isso que ela tanto busca, esse vazio que ela sente, que ela busca, mas nunca se sente preenchida, né? Muitos não conseguem entender e não sabem o que isso que está buscando, né? Mas a alma lá no fundo sabe, lá na alma está dizendo que a alma precisa, né? De Deus, né? A alma está precisando de Deus, né? Aí, né, tive que dar um pause aqui. Então, a gente vê assim, né, esses famosos, você vê que eles estão sempre buscando, eles estão nunca satisfeitos. Um exemplo, eles estão sempre querendo, um exemplo, uma atriz, né? Você vê, se a gente vê nas entrevistas, já estão sempre querendo melhorar mais, querendo fazer mais e mais, ser mais uma a melhor atriz do mundo, né? Reconhecida como a melhor e está sempre, né, fazendo mais para que ganhar mais prêmio, para sempre estar tendo essa sensação de, esse sentimento de felicidade, que ela está buscando a felicidade. Ela quer se sentir feliz, mas né, sempre aquele vazio vem. Então ela está sempre querendo mais fazer aquilo para ter essa sensação de felicidade, né, para se sentir feliz. Então por isso que ela está sempre se esforçando cada vez mais para ser aquela atriz top, para ganhar prêmios, para ter essa sensação de felicidade, né, que é momentânea. Então por isso que estão sempre buscando, né, mais e mais, e melhorar mais e mais. Uma pessoa para ganhar dinheiro, né, tá sempre ali querendo ganhar, nunca tá satisfeita. Tem tanto do dinheiro, veio tantas pessoas aí, bilionárias, milionárias, mas não tão satisfeitas. Estão sempre buscando, querendo mais e mais dinheiro, né, para estar sempre tendo aquele sentimento que gera nelas de felicidade, porque ela acha que isso é felicidade. Então, né, é por isso que eu falo, tá, coloca uma outra cabeça no lugar para orientar elas, né? Para trazer essa sensação, né? Para trazer uma orientação, ela coloca algo o que focar, né? Para orientar elas na vida delas. Então é assim, né?
é complicado, né? É uma vida muito assim, nossa, não sei nem dizer. É triste, né? Só que me vem na cabeça, é uma vida muito triste, né? Muito triste mesmo. E como Jesus falou, eu dou o mínimo, né? É uma pensão mínima ali só para sobreviver, né? Justamente para isso, para que essas pessoas, né, possam voltar, né? Porque se Deus der tudo que elas querem, né? E plenamente tudo, elas não vão querer voltar para casa, não vão querer conviver com o pai, não vão buscar o pai. Então, isso é uma forma, né? Esse mínimo só para sobreviver, para que elas vejam, né? Um dia elas enxerguem que elas não podem ficar, né? Viver, né? É melhor morar, né? Ali com o pai, né? Viver com o pai como um filho pródigo, né? Como eu falo lá, o filho pródigo que voltou, viu que é melhor tá com o pai, né? Quando viu que estava comendo ali o que os porcos comem, né? Ele viu, nossa, era muito melhor com o pai, né? Lá com meu pai eu comia tudo do bom e do melhor. Lá com meu pai a vida era melhor, lá com meu pai. Então, assim, né? O pai deu, né? Vá, né? Aproveite sua vida. Deu a pensão para ele viver, né? Deu a herança dele ali, uma pensão para ele sobreviver da vida do jeito que ele queria. E ele viveu do jeito que queria e só que foi o mínimo, né? Acabou o dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ele viu, nossa, né? Muito melhor estar com o pai. Então é justamente isso, né? Por isso que Deus dá só o mínimo ali para sobreviver, para que eles reconheçam que é muito melhor estar junto do pai, né? A felicidade verdadeira ali, plena, é com o pai, né? Você só vai se sentir preenchido, né? Transbordando se tivesse intimidade, se está conectado com Deus, né? De outra maneira, não. Aí uma coisa que eu fiquei assim também pensando, né? Tentando entender, eu fiquei perguntando para Jesus, né? Parece ser meio assim bobo, né? Meio, sei lá, uma, uma pergunta meio assim doida, mas era uma dúvida que eu tinha, né? Que eu queria entender, né? Porque como eu falei, para entender tudo que, né, Jesus está falando na live, no trecho, então eu tive que pensar literalmente, né? Meditar literalmente, como eu falei. E eu fiquei assim, né? Tá, né, Jesus, essas pessoas estão sem cabeça por aí, tá? E, né, para estar conectado com o Senhor, dessa felicidade plena, né, tem que se conectar com a cabeça que é o Senhor, né? De outra maneira, não. Tá. Mas essas pessoas, né, chegam, né, ali no seu, morre, né, chegou ali a hora de, né, a sua hora e morre. E essas pessoas morreram assim, sem estar conectadas, sem te conhecer, né? Como foi falado num desses trechos, né? Da live, que complementa, da live não, do estudo que complementa com a live, né? Que essas pessoas nascem, vivem, morrem na divina vontade, mas vive toda essa vida sem conhecer a divina vontade, sem conhecer, né? Quem conservou toda a vida dela, né? Vive toda sem saber que quem conservou foi a divina vontade, quem conservou, cuidou, nasceu, quem criou ela, quem, né, justificou, quem salvou, né, quem conservou, que todos os dias ela acordava e via a luz do sol e, né, tinha água para beber, tinha um alimento todos os dias, o que vestir, onde morar, todas essas coisas que ela viveu, era a divina vontade ali, cuidando, conservando, né, era a pensão, né, Deus cuidando. E viveu tudo na divina vontade sem saber disso, sem saber que vivia na divina vontade, sem conhecer, né, a Deus, quem era que conservava a vida, nada, né? E tudo nisso, eu, né, juntando todas essas peças, eu fiquei, tá, mas tá bom, essas pessoas viveram assim, né, sem conhecer, né? Totalmente assim, sem estar conectada com o Senhor. E como é que fica essas pessoas, né? Elas chegam no juízo, reconheceu, elas aceitam ali a salvação, aquelas que aceitam, né? No juízo particular, pede perdão, tudo mais, e ela é salva, mesmo ali que passou toda a vida assim, né? Andando por aí como monstros, né? Sem cabeça. Mas assim, ainda assim, ela aceita, né, a salvação, ali no juízo particular, ela é salva.
E aí, como é que é? Eu fiquei pensando, né? Essas pessoas chegou no juízo lá, pensei, literalmente. Elas chegaram no juízo lá sem cabeça. E aí, Jesus, como é que é isso? Eu fiquei pensando, né? Porque para entrar no céu tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado com ele. Não pode entrar no céu sem cabeça. Eu fiquei pensando, né? Parece meio maluco assim, mas foi um jeito de entender. E aí ele falou, né? Aí ele disse purgatório, né? Essas pessoas que chegam até a mim assim, né? Devido a não ter estar conectado, passou toda a vida sem estar conectado comigo, sem me conhecer, né? Essas pessoas que chegam até a mim assim, sem cabeça, elas passam pelo purgatório. É para isso o purgatório, para se conectarem novamente comigo, para se reconectarem comigo, com a cabeça, para elas poderem entrar no paraíso, para elas poderem entrar, ter o direito de entrar no céu, né? Então, por isso que é o purgatório, tem o purgatório para isso, né? Para elas se conectarem comigo, para me conhecer, conhecer meu amor, né? Ali e se purificar, se purgar de tudo, né? E se conectar comigo, né? Para poder entrar no céu. Então, o purgatório é para isso, para reconectar essa cabeça dessas pessoas que passaram a vida sem cabeça. Né? Mais ou menos isso. Jesus me explicou assim, para que eu entendesse. Né? Então, o purgatório é para isso. Né? Porque eu fiquei pensando, como é que fica essas pessoas, né? Como é que faz? Aí ele explicou que era o purgatório, né? Ali que ele vai purgar, né? Ali que ela vai, né, ter um conhecimento, né? Vai passar a ter um conhecimento, é uma escola ali, o purgatório, né? É uma forma dela conhecer o amor de Deus ali, de purgar tudo que, né? Toda a vida dela que ela passou ali, né? Sem amar a Deus, né? Fazer todas as coisas para si, né? Sem amar a Deus. Então é ali que ela vai se conectar com a cabeça, né? Ali no purgatório para poder entrar no paraíso. Né? Então é assim que ele me explicou para entender, né? Foi uma pergunta meio, como eu só lembrei de Luísa, né? Os meus disparates, mas, né? É Jesus, é a divina vontade, né? Para poder responder, tirar essas dúvidas, né? Parece ser disparates, mas traz luz, né? Então me trouxe luz, né? E me fez eu entender isso. Né? E outra coisa, assim, também que na live, como foi falado, é engraçado, assim, também, porque a justiça de Deus, né, é incrível. Ele é justo, é muito justo, né? Novamente, vamos pensar assim, como um pai aqui, né, pra gente entender, assim, como a nossa relação mesmo, assim, de mãe, de pai, para com o filho, né? É uma relação, né, de um pai que está distante, né, que não tem essa conexão, essa convivência com o filho, né, como falou, ele manda pensão, ele cuida para conservar a vida daquela criança, né, e alimentação, e roupa, tudo mais, né, vamos pensar assim, e aí o pai, ele entra em contato com a mãe, né, eu fiquei pensando, e aí, como é que tá ele, né, como é que ele tá? E como é que ele está crescendo, se comportando, não sei o quê. Quer saber, né? Como é que anda o filho. Né? Então a mãe vai e diz, não, ele está bem, ele está crescendo bem, ele é um menino obediente, ele está muito bem na escola, ótimas notas, comportado, não tem reclamação dele na escola, as pessoas, né, elogiam muito, que ele é um menino muito educado, e ele chega direitinho no horário, e, né, obedece. Então, assim, ela começa a falar, né, como é que tá. E como o menino está se comportando bem, e o pai fica feliz, né? E o pai fica feliz de receber essa notícia que o menino está crescendo bem. O menino tá se comportando, está sendo uma criança obediente, justa, né? Ali que não maltrata ninguém, que não é injusto com ninguém, é um menino bom, está se comportando bem. Então o pai fica, nossa, muito feliz e quer agradar o filho, né? Mandar um presente pro filho, um agrado. Então é isso mesmo, né, que Deus faz, né? Como ele falou, né? Vai depender muito de como eles vão se comportar. Fala no trecho, né? Sobre essa questão da pensão, se eu não me engano, né? Então, assim, o que eles vão receber ali vai depender muito de como eles vão se comportar. Então, é a mesma coisa. Né? Então, o pai vai lá e, como falou, além de estar dizendo, né, se a família está ali direitinho, se comportando assim, o pai está ali, né, criando, né, na justiça ali, criando bem o filho,
acordo ali no matrimônio, no respeito ali, na fidelidade, na castidade, de forma justa, ali vivendo justo, né? Então, assim, Deus vai abençoar aquela família, né? Vai abençoar aquele pai, aquela mãe, vai abençoar a família. É a mesma coisa, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, assim, se aí é justo, é por isso que eu tô dizendo, Deus é muito justo, né? A sua justiça tá em tudo, não tem jeito, né? É assim, não tem como se desconectar, porque às vezes a gente pensa a justiça de Deus, né? Muitos vai pensar que a justiça remete logo em castigo, né? Só em castigo, só em castigar. Mas não, ele é justo, né? Ele é plenamente justo em todos os sentidos. Quando fala de justiça, não é só para corrigir, para castigar, mas também para reconhecimento, assim, de agradar, vamos dizer assim, de também abençoar, né? Se está vendo que o filho está sendo justo, ele vai abençoar aquele filho, né? Vai agradar aquele filho, vai abençoar. Então, assim, se a mãe dissesse ele ele tá mal criado, ele tá desobediente, ele não respeita os professores, briga na escola. Então, se, né, ele não tivesse tendo um bom comportamento menino, o pai iria repreender, não iria repreender. Então, assim, iria tirar, não ia, de repente, assim, uma coisa que o menino queria, né? Como a gente mesmo faz, tira. A gente não quer castigar, a gente não tira o computador da criança, tira o celular da criança, tira aquilo que ele mais quer ou que ele mais gosta, né? Então o pai faz assim também, para corrigir, né? Para correção mesmo. Então, assim como foi falado, todo mundo passa, né? Por isso, se você, né, tá vivendo bem, justo, né, de forma justa, uma vida justa, vivendo direitinho, né? Então o pai, ele vai abençoar. Ele derrama suas bênçãos. Mas se não, a pessoa vai passar, né, por amargura, por humilhação. Tudo é um equilíbrio de justiça. Isso é o equilíbrio de justiça no bom e não tão bom. Tudo é justiça de Deus. Deus é muito justo. É justíssimo, né? Então, assim, ele não é injusto com ninguém. Com ninguém. Né? Porque as pessoas têm isso, né? Esse pensamento de Deus. Nossa, como Deus é injusto. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembrei, eu assisti um documentário esses dias do terremoto do Monte Everest, né? Aí eu assistindo sobre esse terremoto que teve em 2015. Aí tem um dos alpinistas que sobreviveu, né, a esse terremoto que teve lá. Ele é HIV, né? Ele é positivo, soro positivo para HIV. E ele foi. Aí ele falando assim, aí num determinado momento do documentário ele fala, relatando, e ele começou a se ficar meio alterado, sabe? E reclamar, porque muitas pessoas morreram, né? Aí eu fico pensando, Deus é muito mal. Eu não sei, Deus é muito, às vezes eu penso que Deus ele é muito egoísta. Deus é muito mal, eu não entendo, sabe? Ele dizendo, eu não entendo, Deus é muito injusto. Eu não consigo entender como é que ele leva. Tem tantas pessoas ruins nesse mundo e ele tá aqui, deixa as pessoas aqui ruins, as pessoas que são tão boas ele leva. Como ele é injusto, como ele é egoísta, sabe? Ele fala um revoltado. Eu fiquei assim, nossa, como é que... E falando isso, e Deus conservando a vida dele, né? Deus é tão injusto. E ele tá vivo, Deus conservou. Ele foi um dos sobreviventes, foi conservada a vida dele, tá aqui, né? E assim, é esse pensamento que as pessoas têm de Deus. As pessoas acham que Deus é muito injusto pelas coisas que acontecem, né? Não, justamente por isso, né? Por não conhecer a Deus. Então, a atitude desse rapaz, né? Desse homem, de falar que Deus é egoísta, Deus é mau, Deus é injusto, é justamente isso, né? Porque é um filho, né? Que só foi justificado ali, foi legitimado. É um desses filhos registrado pelo pai, que não convive com o pai, que não tem convivência com o pai, que não mora na mesma casa que o pai. Então fala tudo isso porque não conhece, não tem convivência, não tem intimidade com o pai. Então, assim, fala de uma coisa que não conhece, sabe? É muito claro esse exemplo, né? Porque isso Jesus me lembrou agora. Disso, né? Disso que justamente do trecho que a gente falou da live, né? Desses filhos que não conhecem a ele, né? Então acaba ofendendo, né, a Deus.
fazendo atos, né, e vivendo uma vida promíscua e fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas que ofendem, que, né, pecando e vivendo de forma assim, vou viver, deixa a vida me levar, né, deixa a vida me levar, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero, né, como eu quero, eu que tomo as minhas decisões, ninguém, né, ninguém manda em mim, e é nisso, né? E fica nessa e fazendo tudo isso porque justamente não tem intimidade com Deus e não sabe que todas aquelas coisas que tá fazendo, né, tá, né, ali, vamos dizer, se não cuidar, né, pode condená-la eternamente a sua alma, né, a viver eternamente distante de Deus, eternamente desconectada, não tem mais como conectar, né? Longe, e faz tudo isso ofendendo a Deus, porque não conhece, não sabe quem é Deus. Aí, diante disso tudo, né, Jesus, né, da dúvida que ele me tirou, e aí ele falou. Aí ele me explicou, né, sobre aquela dúvida que eu disse, aí ele me falou assim, ó, pensa como no filho pródigo, né, que ele recebeu a herança dele e foi viver a vida dele, toda aquela curtição, né, gastou com mulheres, com bebida, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, né, Jesus falando. Então, toda essa curtição é justamente o período de vida que essas pessoas passam, distante de mim, que faz o que quer, que usa de todo ali da conservação, né, de todos os bens que eu vou a ela ali, né, da pensão, de tudo aquilo que eu estou conservando, toda a vida dela. Então, ela está usando toda essa herança, né, essa pensão, né, ali do jeito que a bem entende, né? Então, como aquele filho pródigo, né, gastando todo o dinheiro, né? E ele fala dizendo assim para mim, né, para me entender. Então, isso é o período de vida dessa pessoa que está vivendo longe de mim, né? E quando o filho pródigo está ali, né, que ele começa a acabar o dinheiro, passar a dificuldade e que ele está ali comendo a lavagem de porcos, é naquele momento que ele começa a lembrar da vida que ele tinha com o pai, né? Começa a recordar do pai, de toda a vida, que não era essa vida que ele levava com o pai, era muito melhor. Então, nessa hora, um exemplo, né, ele deu assim, ele usou o exemplo do filho pródigo, né, para me explicar. E nessa hora que ele está ali na lavagem de porcos, ele pensa assim, essa lavagem de porcos é como se fosse ali aquele momento do purgatório, né? Ele passou toda essa vida, né, sem essa conexão comigo, desconectado, né, desconectado com a cabeça, né? Então, naquele momento que ele está ali, que ele começa a lembrar, ter as lembranças na memória dele, é esse momento lá no purgatório, né, que ele passa, né? Então, ele começa a vir na memória lembrar, ver tudo que o pai fez por ele, né, toda a vida com o pai. Então, esse momento que esse filho pródigo tem lá, que ele está comendo as lavagens de porco, é mais ou menos assim, ele é ali, é o purgatório, como se fosse o purgatório, ele dizendo, né, que é nesse momento ali, né, que ele está passando por essa purgação, né, e vendo toda nessa memória, e como é bom com o pai, como o pai foi bom, né, ele vê tudo que o pai fez para ele, né, e ali, né, como ele me explicou, né, é por meio do purgatório que ele se reconecta de novo, né, que vem, ele começa a lembrar do pai, então ele começa a se conectar, a ver tudo que o pai fazia, começa a se aproximar do pai ali, né, nesse momento. Então ele se conecta, né, com a cabeça novamente, e chega o momento dele entrar, né, dele morar com o pai, né, que é a entrada do céu, né. Então assim, vai para a casa do pai, vai morar com o pai. E chega na casa do pai, né? Tá lá, ele chega, como Jesus fala em dos textos, chega raquítico, né? Uma alma raquítica, chega no céu ali, vamos dizer, né? Assim, como se desconfiar, não desconfiar, dizer assim, né? Num ambiente assim que ela não conhece, né? É um ambiente assim que ela não sabe quem é o pai, não tem nenhum conhecimento dele, não conhece o pai, vai morar na casa do pai, como um filho mesmo, assim, que passa a vida todinha vivendo, né, sem nem ter nenhum contato com o pai, e por um momento na vida adulta dele, já assim, né, depois dos seus 30 anos, vamos pensar assim,
por algum, né, por algum acontecimento, ele vai morar com o pai, né? Ele tem que morar junto com o pai dele, que ele nunca teve contato, né? Então, essa pessoa chega na casa do pai dele lá, né? E, assim, se sentindo estranho, assim, não conhecendo, né? Do que o pai gosta, como é que é a rotina do pai, né? O trabalho do pai, o que o pai gosta, o que o pai não gosta, o que o pai gosta de conversar. Então, assim, não tem nenhum conhecimento. Então, quando esse homem chega, esse filho chega na casa do pai, aquelas pessoas que moram ali na casa do pai dele, vai dizer, olha, seu pai... ele gosta muito de assistir esses programas aqui. Ó, seu pai, ele tem horário de dormir, então depois do almoço ele tira um cochilo, né? Ele tem a hora do cochilo dele, da tarde. Seu pai gosta muito de sentar aqui, é a poltrona dele preferida dele, tá? Então aqui é a poltrona que só ele senta. Então vai começar a explicar quem é o pai dele, os gostos do pai dele, o que o pai gosta de comer. O seu pai, ele não gosta de comida apimentada, né? Seu pai, ele gosta de comer comida mais assim. Então, quem mora ali naquela casa, né? A família que mora ali já com o pai, que convive com o pai, vai começar a dar esse conhecimento para o filho que chegou ali sem saber nada do pai, né? Chegou ali na casa. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo no céu, é assim. Né? Então, essa alma que se conectou comigo ali no purgatório, passou pela purgação e chega no céu, assim, né? Nessa raquítica, assim, sem nenhum conhecimento. Então, quem está lá, quem já tem o conhecimento do Pai, então vai começar a ensinar, vai dizer, explicar a ele. Então, e bate tudo, até com o que Jesus já nos falou, né? Nas outras meditações que a gente fez, que ele diz, né? Que a gente está aqui para conhecer a ele, né? E quem está conhecendo ele lá no céu vai ser esses que vão, né, passar esse conhecimento, né, que vamos dizer assim, ensinar, vai falar do pai, vai ensinar quem é o pai, do que o pai gosta, vai explicar tudo. Então vai explicar para essa pessoa, né, que chega lá e vai dizer, olha, a sua concepção foi assim, nossa, quando você nasceu é assim, assim, toda a sua vida foi assim, seu pai fez isso e isso por você, seu pai fez esses sacrifícios por você, trabalhou duro por você e vai começar a falar. Então ele vai começar a ter esse conhecimento lá no céu, essa alma que chega raquítica lá, né, por causa daqueles que já convivem com o pai e conhecem o pai. E, né, lá no céu, aqueles que conheceram o pai, né, tem um conhecimento do pai, então vai começar a ensinar a ele, a explicar a ele, a dar esse conhecimento a ele do pai, né, para que ele se aproxime do pai, para que ele conheça o pai, saiba também do que o pai gosta, né, para ele não sentir, vamos dizer assim, estranho, né, na casa do pai, né, não sentir receio de se aproximar do pai, ele conhecer o pai, né. Então é isso que Jesus estava me falando também, explicando. E outra coisa muito importante, né, na live, importantíssima, né, que ele até falou, gente, grava isso na cabeça de vocês, né, essa luz, né, desse entendimento que a gente tem que ter, né, de sair desse mundo de fantasia, né, porque ela explicou, né, que ela estava explicando assim, eu tô gravando aqui, eu tô tentando entender bem, assim, mas vou gravar, vou falar, que é para ver se fixa, né, se eu vou compreendendo assim, partilhando. Que ela falou lá, né, que Deus não vive no mundo de fantasia, ele é real, porque assim, como ela falou, né, se Deus apagasse, né, a memória de Adão e Eva, ele ia estar se enganando, né, isso, porque assim, né, Adão e Eva não ia estar lembrando do que aconteceu, mas Deus sim, né, então ele ia estar enganando a si próprio, né, vão fazer de conta que nada aconteceu, vão fingir, né, que nada, é uma violência que também Deus ia estar fazendo, né, de estar ali, como é que se diz? Como se estivesse tirando aquela liberdade, aquela autonomia, né? Que ele colocou em nós, né? No ser humano, de ter essa autonomia, né? Mas é como foi falado, né? Ter essa autonomia, mas, né? Com inteligência, né? Usar essa autonomia, mas ter... usar a inteligência, que foi o que Adão não usou, né? Então ele ficou namorando, ele ficou naquele mundo de fantasia, de possibilidades, né, de ter essa autonomia de fazer tudo sem não precisar de ajuda, não precisar do pai, de fazer, né, tudo por si mesmo. Então ele já estava naquele mundo de fantasia, de possibilidades. Então quando veio, né, ali a serpente, né, quando veio ali a serpente lá para trazer, né, toda aquela questão do pecado original, para fazer
Adão e Eva comer do fruto, né, cair no pecado, ele já estava naquele mundo de infância, naquela possibilidade. Então, quando Eva veio falar com Adão, né, como foi falado na live, então, assim, ele gostou, né, porque ele já estava naquele mundo de fantasia. Então, quando a Eva veio com a proposta ali da serpente, né, ele, né, ele gostou daquela proposta e comeu, aceitou aquela proposta, né? Ele quis aceitar aquela possibilidade, né, de fazer tudo sem depender de Deus, ser como Deus, né? Ser como Deus. Então, assim, ele gostou, porque ele já, né, ficou naquele mundo de fantasia, de, né, como é que seria, né, viver, fazer esse avião, o desenho do avião, fazer um avião sem precisar de ajuda, né, sem precisar de Deus, sem precisar da ajuda, fazer sozinho por mim mesmo. Então, ele já estava namorando, então ele foi só, né, concretizou naquela proposta ali, vamos dizer, só confirmou aquilo que ele queria, né, então, assim, ele namorou com aquilo, aceitou, e comeu do fruto, e aconteceu o que aconteceu, né? Então, o perigo, né, dessa atenção que a gente tem que ter, ele não está no mundo da fantasia, né? Nesse mundo, está criando possibilidades e fantasia, porque é aí que está o problema, né? É aí que fica, que a gente fica nesse mundo de fantasia, é trazer para o eu, né? Aí se eu, e é justamente você está falando, pensar em si é cair no pecado, né? Então, a pessoa que não pensa em si, forma esse vazio, não peca, né? Então, se ficar nesse mundo de fantasia, nessas possibilidades, se eu tivesse isso, se, né, meu casamento fosse assim, né? Porque acontece, né? Muitos ficam vendo nas redes sociais o casamento todo e acham que aquela vida daquela pessoa é perfeita, né? Porque ela posta aquilo que ela posta, né, mostrando que é a família perfeita, mas não mostra a realidade mesmo. Mas a pessoa fica naquela fantasia, fantasiando, vendo aquele vídeo, aquela foto, nossa, como aquela família perfeita, né? Então começa a criar, imaginar, fantasiar, né? Sai da realidade e começa a fantasiar. E aí está o problema. E a pessoa, daí que porque a pessoa peca, né? Porque começa a fantasia, imaginar e querer desejar e querer buscar isso. Aí daí que vem o eu e começa a pecar e cai no pecado. Cai no pecado, né? Porque não usa a inteligência, não está usando a inteligência, né? Tá usando ali a fantasia dela, né? Aquela fantasia, aquele mundo imaginário que ela criou na cabeça dela, né? Mas não está usando a inteligência. Então, é problema, né? Então, por isso que é tão importante, né? Que Jesus nos pede tanto, né? Para a gente ficar atento, não como é que eu posso dizer? Meditar, né? Ruminar, né? Por isso que Jesus nos pede para a gente estar meditando, ruminando, né? Todas as coisas que nos acontecem, a gente meditar, as coisas que a gente estuda, meditar, ruminar, para a gente entender, usar a inteligência, né? E não ficar fantasiando, como já foi falado esses dias, né? A gente tem que cair viver na realidade que está o mundo hoje, nas coisas que está hoje, né? E ofertar, né? Ofertar tudo para Deus, né? E não ficar tentando imaginar e fantasiando, Deus, por que Deus não, um marido, se meu marido fosse assim, assim, né? Naquela fantasia dela, se meu marido fosse assim, né? Se meu marido fosse mais amoroso, mais carinhoso, se, né, o meu marido fosse, né, tivesse umas condições financeiras, a gente tivesse uma casa assim, se eu tivesse uma casa assim, se meu filho fosse assim, que nem filho de fulano. Então, nossa, é complicado, né? É perigoso, é muito perigoso isso, né? Então, essa atenção, essa luz, né, prestar atenção aqui, tá falando aqui naquela, a Aline tá falando, guarda isso na cabeça de vocês, né? Porque, nossa, é muito sério isso. A gente tem que, né, colocar isso na cabeça, essa ciência, ter essa consciência mesmo de não ficar imaginando. Porque é uma abertura, é uma brecha, né? É uma brecha para cair no pecado. Peca mesmo. E a dor vai ser grande, como falado. É grande porque, como a gente já conhece Deus, tem esse conhecimento de Deus, e quanto mais a gente conhece a dor, é maior ainda do pecado. Não, então tem que ter muito cuidado, ficar muito atento, não vacilar. Assim, não tá dando atenção para o eu, né? Não dá atenção para o eu, né?
Mas aconteceu, como eu estava falando, né? É uma dor, mas é uma luz, né? Às vezes Deus permite que essas coisas aconteça para nos trazer alguma luz, um ensinamento, né? A gente tem que se perdoar, né? Aceitar o perdão de Deus e não ficar nisso, né? Não ficar olhando para si, né? Porque assim, a dor realmente é grande, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não cair em pecado mesmo, não cair na tentação, né? Porque é muito doloroso. E por a gente tá cada vez mais conhecendo a Deus assim, é perigoso, porque fica naqueles grupos, como, né, foi falado. Fica naqueles grupos e não consegue mais meditar, não consegue mais, né, usar a inteligência, e fica naquela culpa, naqueles escrúpulos todo, né? E não consegue mais se aproximar. Então, assim, é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo. Tem que ficar muito atento, ter esse cuidado, né? E gravar isso na cabeça, prestar atenção nisso, né? Então, assim, né? Como falou no início da live, assim, tudo isso, né? Então, que essas coisas que Jesus permite, né? Então, essas amarguras, essas dificuldades mesmo que acontecem, né? Que como foi falado, né? Às vezes tá fazendo tudo direitinho, perfeitinho, mas vem. Às vezes vem sofrimento, ele permite, né? Ele passar por isso, né? Mas para manter a gente ali na humildade. Então, às vezes ele permite essas coisas para que a gente não se veja perfeito, né? Porque senão aí a pessoa, né? Fica soberba, orgulhosa, nossa, eu sou perfeita, né? Eu não erro e não sei o quê. E acaba, né, nisso, se achando melhor que o outro, né? Apontando o dedo para o outro. Então, isso é muito importante, né? Como foi falado, né? Jesus trabalha muito nisso, né? Nessa humildade da pessoa saber, né? Que não é perfeita e se faz alguma coisa de bom, se faz alguma coisa é por causa de Deus, né? É por causa dele, né? Não por nós mesmos, né? Por nós mesmos não somos capazes de nada, né? É só miséria mesmo, sem fazer as coisas olhando para a gente mesmo e achar que a gente é capaz de fazer alguma coisa, né? É terrível, terrível. Então, como é importante, né, esses conhecimentos, meu Deus, é incrível. As lives, cada live traz luz pra gente, conhecimento, né? E não só pra gente, né, mas é importante, né, modo universal, esse pensamento universal, não olhar para si, né? Que olha para si, né, tá olhando, né, perde esse pensamento, né, essa conexão do Pai que Ele quer, né, que a gente pense, né, usa a inteligência e tudo para usar isso de modo universal, não para estar olhando para si, né? Então, assim, é muito importante a gente divulgar, a gente partilhar, como a gente está sempre falando, né, partilhar mesmo, falar o que está acontecendo, né, os acontecimentos, né, na nossa vida, a divina vontade, partilhar mesmo, gravar e não deixar de fazer, né, para que esses conhecimentos cheguem, né? Eu achei bem incrível assim, no final da live aqui falando, né? Como chegar à luz para essas pessoas, né? Que às vezes a gente fala, né? Como foi o exemplo, né? Que deu de Luísa, que Jesus e Luísa foi lá falar, né? E mais não, os dois foram lá e tentaram, né? Inspirar ali o rapaz, mas não deu certo. Então, qual foi o modo, né? Sacrifício, fazer sacrifício. Então, assim, né? A gente se doar mesmo, a gente entregou a nossa vontade humana, não entregou? Então a gente se doar mesmo para que essas luzes cheguem, né? Então não dar voz para nossa vontade humana, para que né, Deus possa, né, agir livremente, que a justiça de Deus, né, possa trabalhar livremente, levando luz para essas pessoas. Eu disse, meu Deus, isso é incrível, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Muito atento a tudo que foi falado e gravar mesmo na cabeça, trazer para a vida, né? Não só contemplar tudo isso que foi falado, mas viver isso, viver e partilhar e passar essa luz, né? Passar esse conhecimento. Amém, Fiat?